Função do segundo grau, ou função quadrática. Mais uma vez o universo das funções diante da sua tela. E aí a gente começa trabalhando com função do segundo grau, trazendo para vocês a forma geral da função do segundo grau. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você já viu isso em algum lugar, claro. Parece com equação do segundo grau, onde a gente utiliza a Bhaskara. É mais ou menos a mesma estrutura, só que não é igual a zero. É igual a f de x, ou igual a y também, você se lembra que você pode escrever dessa maneira. Agora, o gráfico de uma função do segundo grau é essa curva que a gente viu no início, uma parábola. E sobre essa curva a gente vai discorrer bastante para a gente conhecer de que forma a gente consegue manipular essa curva. Lembrando também que zero da função representa os valores de x que fazem a função assumir o valor zero. Às vezes essa parábola cruza o eixo x em dois valores, em dois pontos, e ali eu tenho dois zeros da função. Às vezes ela só tangencia com um valor só, e eu tenho, portanto, um zero da função, e às vezes ela está voando, não encontra o eixo x, e significa dizer que ela não tem raízes, ou seja, não tem zeros da função. Vamos falar especificamente dos coeficientes a, b e c. O coeficiente a, ele indica a concavidade da parábola, ou seja, se o a for positivo, a parábola é côncava para cima, já se o a for negativo, essa parábola é côncava para baixo. Dá uma olhada nesses dois exemplos aqui, ó. Um exemplo de parábola côncava para cima, emborcada para cima, e um exemplo de parábola côncava para baixo, quando ela está aberta para baixo, né? Agora, o coeficiente b, ele vai nos indicar de que forma essa parábola está passando pelo eixo vertical, pelo eixo y. Se o b for positivo, a função está subindo quando ela cruza o eixo y. Se o b for negativo, a parábola está descendo quando ela cruzar o eixo y. E se o b for igual a zero, ela não sobe e nem desce, ou seja, ela está num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, tá certo? O coeficiente c, ele indica onde a parábola cruza o eixo y. No caso do exemplo aqui, ela está cruzando o eixo y, o eixo vertical, no valor 2, portanto c vale 2. Tá legal? Lembrando mais uma vez da questão de pontos e máximos e mínimos, vamos falar de vértice. O vértice é exatamente esse ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nessa parábola emborcada para cima, côncava para cima, eu tenho um ponto de mínimo, um ponto mais baixo de todos. E o cálculo desse ponto é x menos b sobre 2a e y menos delta sobre 4a. Aqui é o ponto de mínimo, porque a parábola está côncava para cima. Já aqui ela é negativa, ou seja, côncava para baixo. Esse vértice passa a ser ponto de máximo. O cálculo é absolutamente o mesmo. No entanto, a gente tem dois significados para o mesmo ponto. Essa é a função quadrática, a função de segundo grau. Se ligou? Tamo junto!